Fala, seus lindos, tudo bem? Bom dia para você, um excelente dia na presença do Senhor. Que Papai do Céu abençoe o seu dia, esteja com você, te guie, te oriente, esteja contigo em tudo. Que você seja uma bênção hoje. E se você já está assistindo esse vídeo durante o teu dia que já está rolando aí, que Deus tenha abençoado o teu dia anteriormente e que te dê um restante dia abençoado. E se você já está assistindo esse vídeo no final do teu dia, espero que você tenha tido um dia abençoado e que Deus te dê um excelente fim de noite aí, que seja uma boa reflexão, né? Um bom momento antes de você pegar no sono e que Deus te dê um bom sono. Enfim, todos abençoados, vamos dar continuidade. Deixa eu me apresentar, meu nome é Ícaro, eu também faço parte aqui do Eclésia e hoje eu estou encarregado de trocar uma ideia com você a respeito da quarta-feira sobre a lição da escola sabatina. Nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus nesse trimestre, né? E tem sido muito bom, especialmente essa semana nós estamos estudando sobre os talentos que Deus nos deu, né? Os talentos que Ele nos confiou. É aquela parábola dos talentos, né? O senhor que viajou para outro país, que deixou seus bens com seus servos e pediu para que eles gerissem e tal, aquela história que acho que você já está por dentro. Se você não está por dentro, aconselho que você entre aqui no canal e tem um conteúdo bem bacana que a galera trouxe para você aí, que está desde o início da semana, estudando desde o primeiro dia da lição, e com certeza vai agregar para você e vai fazer sentido para que você esteja nesse vídeo e estudar a quarta-feira. Quarta-feira, dia de hipertexto, e no hipertexto vamos dar aquela pensada, né? A lição vem com algumas perguntas para fazer a gente esquentar a cabeça e pensar um pouquinho a respeito do que a gente já estudou. São 6 perguntas que a lição nos traz, né? Então vamos discutir um pouco aqui e chegar em alguma coisa, né? Que o Espírito Santo nos guie. Enfim, vamos lá, vamos ao que interessa, né? A primeira pergunta da lição é a seguinte: por que a ambição futura muitas vezes é inimiga da ação presente? Pois bem, antes de pensar no contexto do que a Bíblia traz, eu queria dar uma analisada de forma geral, né? Quando a gente se prende ao passado, temos problemas em avançar, né? Em continuar progredindo porque ficamos presos a alguma coisa, um momento, sei lá, um período da nossa vida, a alguém que não está mais na nossa vida, enfim, não sei o que é. Vários motivos nós nos prendemos ao passado e ficamos incapazes de continuar avançando. Quando nós vemos demais para o futuro, o problema maior é que deixamos de curtir o presente, deixamos de viver o presente. Por quê? Porque nossa cabeça sempre está lá. Então, deixamos de aproveitar bons momentos, deixamos de fazer algo que seria para agora, porque tudo sempre é pensado no futuro. Obviamente, devemos pensar no futuro, mas não se prender ao futuro. Então, trazendo isso para a perspectiva do que a lição esteja nos fazendo pensar, eu acredito que o pensar tão lá na frente impede que hoje consigamos desenvolver os nossos talentos, né? Estamos pensando tão lá na frente, em ser algo lá na frente, que deixamos de passar pelo processo hoje, ou de passar por experiências hoje, né? Passar pelo processo agora, claro, que inclui as experiências, e isso nos impede de aprender algo com Deus, né? Com o Espírito Santo. Uma coisa que acaba sendo bem normal, por exemplo, algumas pessoas elas gostam de ir para fases mais difíceis da vida e não querem passar pelas mais fáceis. Eu vou dar um exemplo por mim mesmo. Eu sou músico e quando eu comecei a estudar, eu sou guitarrista, e eu já queria fazer os solos super complicados, mas não queria passar pelo processo de aprender coisas simples que agregariam, sem dúvida, para fazer esses solos mais complicados, ou tocar músicas mais difíceis e tal. Eu sempre... É aquela mania, como a gente chama aqui no Nordeste, o afoito, né? O cara afoito, a pessoa afoita, ela sofre mais porque ela vai para os finalmente e depois ela é obrigada a voltar para o início de tudo e ter que passar por todo aquele processo já tendo se gasto, né, de forma mais pesada, porque lhe faltava algo, né? E é isso sem dúvida é uma coisa chata. Se você for parar para pensar, os talentos que Deus nos confiou, né, eles precisam ser desenvolvidos. E o Espírito Santo ele está aqui justamente para isso. A ideia dos talentos que a igreja recebeu, por exemplo, elas são para aperfeiçoamento do seu povo, aperfeiçoamento da igreja, né? O povo de Deus, os servos de Deus receberam esses dons justamente para o aperfeiçoamento da igreja. E isso vai ser um processo até que Jesus volte, sem a menor dúvida.
entende? E às vezes viver já no futuro impede que hoje nós consigamos desenvolver esses talentos de forma natural, pouco a pouco, curtindo o processo, aprendendo a confiar em Deus, aprendendo como o Espírito Santo trabalha em nós. E muitas vezes por conta disso ficamos incapazes de conhecer a Deus. Eu vou dizer de forma bem direta, de conhecer a Deus de verdade, porque imaginamos um Deus tão pesado que se torna incapaz de ver a parte amorosa dele, o que ele investe no nosso presente, né? De certa forma é um patrão, né? Mas é aquele patrão ruim, que é justamente o que aconteceu com o último servo da parábola, que foi o carinha que enxergava o seu senhor de uma maneira tão distorcida, né? Como uma pessoa tão tirana, tão ruim, tão agressiva, e não é, entendeu? O fato de conhecer a Deus, que é algo que é construído, é justamente o que nos garante que ele não é aquele senhor ruim, mas alguém que ama e que confia em ver coisas em nós que nem nós mesmos conseguimos enxergar. E por conta disso, é necessário que saibamos curtir o agora para entender o que o Senhor trata em nossa vida hoje, o que é que ele fala conosco agora, para conseguirmos ser melhores, talvez até ser servos que no futuro, quem sabe, receba a confiança de talentos maiores, não sei, ou que nosso talento seja muito bem valorizado, muito bem desenvolvido, muito bem utilizado para o seu reino, para a sua obra, né? E aí com isso eu acredito que fica essa primeira reflexão sobre essas respostas, né? Curtir o agora no processo com Deus é conhecer a Deus também. E desenvolver esses talentos é algo que precisa ser gradativo, não pode ser de uma forma acomodada, tá? Mas também não precisa ir logo para os finalmente, né? Você pode passar pelo processo e ver Deus na tua vida, ver Deus na tua história, ver Deus no teu caminhar. E quando chegar o processo, chegar o momento em que você tenha que apresentar esse talento a Deus, você não só apresente bem o bem desenvolvido o seu talento a Deus, né? Como também você mostre na sua vida que você conheceu a Deus de fato, de verdade. Eu acho que isso é algo bem importante. Mas enfim, vamos lá à segunda pergunta da lição, que é a seguinte: como podemos ter certeza de que nossas prioridades na vida estão centradas em Deus? Esse aqui, para mim, eu não tenho nem tanto o que contextualizar. Eu acredito que tudo que o cristão deve fazer tem que estar alinhado com a palavra do Senhor. Então, como ter certeza de que nossas prioridades estão alinhadas com Deus? Se andarmos segundo o que a Escritura dele fala, né, o que as suas palavras dizem, claramente, acho que tudo vai estar bem alinhado. Tem dois textos que eu poderia enfatizar aqui, que ajudam a reforçar esse argumento, né? Primeiro, né, um recado para os jovens especificamente, que diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixeis que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O segundo texto, que está aqui, ó, em 2 Timóteo 3, aqui, cadê o 16... e o 17, que fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra do Senhor é o essencial para que as nossas prioridades possam estar alinhadas com a vontade de Deus. Se tudo o que fazemos está de acordo com a palavra do Senhor, com certeza as nossas prioridades, o nosso alvo, né, o nosso proceder vai estar tudo alinhado com a vontade de Deus. Acho que para mim é essa. E obviamente, o Espírito Santo, sempre pedindo ao Espírito Santo que nos mostre a direção e dizendo para ele que a nossa intenção é sempre agradar a Deus e desenvolver o que Deus nos pede, o que Deus nos confiou. Sem dúvida, o Espírito Santo vai nos mostrar todos os meios necessários para estarmos sempre alinhados com a vontade de Deus em primeiro lugar. Vamos então à terceira pergunta, que é a seguinte: por que você acha que tantos cristãos enterram seus talentos? Essa pergunta me faz pensar, me faz lembrar de uma coisa. No meu período de conversão, eu conversei muito com meu pastor. Ele falou que esse amor, esse primeiro amor que eu estava sentindo, essa paixão, poderia se esfriar com o passar do tempo.
Ele enfatizou que eu deveria sempre conhecer o máximo a Cristo e estar sempre com os meus olhos nele. Por quê? Porque assim, a caminhada é longa e tirar o foco de Cristo, né, vamos passar por alguns terrenos arenosos que podem ser meio que areia movediça, entendeu? E aí a gente afunda e dá problema. Mas, como a pergunta é bem enfática, por que é que alguns, né, enterram seus talentos? Eu acredito que quando você tira os olhos de Cristo e você tira as prioridades de foco, né? Sei lá, como a gente falou anteriormente, já vai para os finalmente, ou então fica preso a coisas do passado, ou então fica sempre relutante a conhecer a Deus, e isso acaba sendo um problemão, porque você não vai conhecer a Deus, entende? E não conhecendo a Deus, você pode cometer o erro que o servo que foi confiado um talento cometeu, que foi de julgar mal seu senhor. E julgando mal seu senhor, você serve a ele de maneira errada. Servindo a ele de maneira errada, você corre o risco de, por medo, por receio, seja lá o que for, enterrar o talento que Deus te deu e não desenvolver. E não desenvolver. Então eu acho que o maior segredo que eu louvo a Deus que o seu servo me alertou muito bem, e eu tenho visto isso na caminhada, foi conhecer a Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor é o segredo para não enterrar os seus talentos. E outra coisa é que o trabalho ele já é pesado por si só. A obra do Senhor ela é uma luta para realizar, né? Nós vivemos em um mundo que não é governado pelo Senhor, né? Ele permite que Satanás atue até o final desse grande conflito e ele vai tentar alcançar os servos dele, os servos do Senhor, né? No caso, Satanás vai tentar alcançar os servos do Senhor. E se nós não lembrarmos das palavras que ele disse e tudo mais, a própria caminhada acaba sendo esmagadora. E o medo de desenvolver esses talentos, de arriscar, né, de não ouvir a voz de Deus e não saber o que fazer, não saber como proceder, acaba sendo um problemão. Acaba sendo um motivo severo, um motivo pesado, em que muitas pessoas acabam enterrando seus talentos, porque elas têm medo de usar a fé, medo de se agarrar ao que Deus falou, né, ao que Deus deixou para elas serem e tudo mais, e isso acaba sendo uma bronca muito séria, muito séria. Então eu acho que, já que a obra é pesada, já que tudo é difícil e tudo mais, se nós não conhecermos o Senhor em primeiro lugar e continuarmos conhecendo a Ele, né, prosseguindo em conhecer a Ele, a obra em si, que é tão esmagadora, vai nos exigir uma fé que, se nós não tivermos, vai exigir de nós comportamentos que, se nós não tivermos, nós vamos acabar por medo, por receio, por negligência, simplesmente por não conhecer a Deus, por não saber como as coisas são, nós vamos acabar enterrando os nossos talentos. E isso é um problemão. No final das contas, o nosso Senhor vai voltar. E o que é que eu vou ter nas mãos para apresentar para Ele, né? O que é que nós vamos ter nas mãos? Então, não podemos, por hipótese alguma, deixar de conhecer ao Senhor e saber se apegar às suas palavras para desenvolver os nossos talentos e a obra dele ser tocada o barco, né? Ser tocada para frente. Então é isso. Mas enfim, vamos à próxima pergunta, que é a seguinte: como podemos envolver mais cristãos no trabalho de alcançar pessoas perdidas? É uma boa pergunta. Isso me faz lembrar de um texto, 2 Coríntios 1, o versículo 4. Eu vou ler a partir do 3. E eu vou usar a tradução da Bíblia, a mensagem, eu gosto muito dela. Todo louvor a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus, o Messias, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis e, antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou. Muitas das situações difíceis que enfrentamos são consequências de seguirmos o Messias, mas os bons tempos do seu conforto restaurador compensam em muito sofrimento. Gosto muito dessa tradução. Então, reforçando, como podemos envolver mais cristãos no trabalho de alcançar pessoas perdidas? Eu acho que as pessoas que conseguem ter mais força, né, que a pergunta é como podemos envolver, as pessoas que conseguem ter mais forças, ou que se sentem com mais gás, elas podem ajudar as pessoas que estão
com menos gás, né? Eu penso que a obra, né, a irmandade, o corpo de Cristo, ele tem que estar alinhado sempre, a igreja é isso, né? Então, quando vemos alguém que está, sei lá, não está desenvolvendo bem o seu trabalho, o seu talento, aquele irmão que consegue ter o discernimento do Espírito Santo pode chegar junto, chamar aquela pessoa e tentar ajudar, dar uma força, dar um auxílio, uma coisa que seja ali, para que ela consiga desenvolver aquele talento também. Eu sei que eu gosto de pensar que é como se fosse um motor, né? O motor está lá, tá frio porque já está um bom tempo parado, então chega alguém que consegue dar um gás ali e ela depois começa a andar novamente. Então, acho que a primeira coisa, eu acho, assim, do meu ponto de vista, a primeira coisa que alguém pode fazer para envolver mais cristãos, né, no trabalho, na obra, é isso. É um ajudar o outro, e é impressionante como fazer, como trabalhar, como a obra, ela encoraja, ela edifica o trabalhador, sem dúvidas, é sério. Quando você começa a trabalhar, parece assustador, mas com o passar do tempo, depois que você entra no embalo, como fala, né? É impressionante como é viciante ver almas se convertendo. Então, a pessoa que talvez não se sinta útil, né, ou que seu talento parece estar enterrado, se alguém conseguir ter com muito carinho o amor de trazer aquela pessoa e ajudá-la a desenvolver, pelo menos a entender que é possível que ela desenvolva, eu acredito que ela pega o gosto pela coisa, e aí com isso, naturalmente, ela vai conseguir resgatar mais almas, e aí é um de um lado e o outro do outro, e os dois juntos caminhando também, e aí a obra do Senhor continua avançando. Eu acredito que dar forças uns aos outros na igreja é isso. A igreja é isso. Encorajar uns aos outros no amor, no trabalho, em todas essas coisas, né? O Senhor se agrada dessas coisas. Então vamos seguindo para a próxima pergunta, que é a seguinte: o que significa participar da alegria do Senhor? Eu acho que... Nossa, essa eu queria ouvir você falar, mas infelizmente eu não vou poder. Mas eu acho que participar, né? O que significa participar da alegria do Senhor é ver o seu trabalho cumprido, né? O Senhor se alegra quando um pecador se arrepende, o céu entra em festa, a obra do Senhor avançando, sem dúvida o Senhor fica feliz. E eu acredito que participar da alegria de Cristo é ver, sim, é ver a obra avançando e tudo mais, e você ter parte naquilo ali, sem dúvidas, é você participar da alegria do Senhor. A obra do Senhor, ela é algo grande, cansativo, é enfadonho em muitas coisas, é pesado de se fazer, mas também é prazeroso. Então, quando você vê o seu trabalho dando frutos, quando você vê a ação do que você faz dar frutos, sem dúvida, eu acredito que você sente um pouco da alegria que o Senhor sente. E aí, quando ele voltar, imagina só ele te chamar de servo bom e fiel, e dizer assim, ó, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sem dúvida, isso vai ser algo inenarrável. Palavra bonita, né? Algo inenarrável. Então você vai entrar nas bodas do Cordeiro, se alegrar para todo sempre, viver na presença do Senhor para todo sempre. Então tudo que vai passar nessa vida, por mais que seja doido, vai valer a pena, vai valer a pena. O Senhor é o Deus que vai trazer consigo todo o consolo e o seu galardão para você, trabalhador. Né? A alegria do Senhor é isso. Fique feliz por trabalhar na obra do Senhor. Enfim, vamos à próxima pergunta, que é a seguinte: o que tem sido mais inspirador para você ao usar os seus talentos na obra de Deus? A usar os seus talentos na obra de Deus, né? A voz falhou aqui. Cara, sem dúvida, o mais inspirador é ver outras pessoas que chegaram, se converteram e agora estão somando aqui no time. O Eclésia, por exemplo, é um exemplo disso, né? O Eclésia surgiu quando eu e minha esposa abrimos as portas de nossa casa e começamos a chamar alguns jovens, adultos, adolescentes, pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. E hoje, olha que coisa linda, sem dúvida isso é o mais inspirador, isso é o que mais paga, é o que mais dá retorno, porque hoje eu vejo jovens que um dia não estavam aqui e hoje eles amam o Senhor mais que tudo, e eu fico muito feliz. Por exemplo, eu falo isso não para bater no peito e dizer assim, nossa, foi Ícaro que fez, não, nada a ver. O Senhor, o Espírito Santo nos dá a graça, né, e faz com que essa graça chegue em outras pessoas. E isso, sem dúvida, é algo inspirador, é algo fantástico, é algo que eu amo
E eu sou muito grato ao meu Deus por usar uma pessoa que já foi uma porcaria, vou dizer dessa forma, hoje ser útil para Ele, da mesma forma abençoar outras vidas e ver essas vidas crescendo e abençoando outras vidas, porque hoje esses meninos, todos eles dão frutos, todos eles conseguem levar a palavra, têm domínio da palavra. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz. Sem dúvida, isso é o mais inspirador a usar os meus talentos na obra do Senhor. Então, uma coisa que há muito tempo atrás eu pensei era se tudo que eu já vivi valeria a pena para alguma coisa, ou seria útil para alguma coisa. E sim, serviu. O Senhor, desde muito cedo, começou a preparar o seu servo, né, para as coisas que hoje eu vivo, né? Fora as coisas que ainda vou viver. E, sem dúvidas, né, o que ele já começou a obra em mim, mesmo quando eu não conhecia bem, sem dúvida foi um start para chegar até aqui. E eu louvo a Deus por isso e peço a Deus que ainda me permita ser mais útil, né, ser um pouco mais útil na sua obra. E eu quero convidar você a pensar da mesma maneira, que você olhe para a sua vida com carinho. Vou dizer dessa forma, com carinho. Com certeza que muita coisa que você vive hoje, você sabe que vive porque Deus esteve conduzindo a tua vida desde antes. E coisas que você passou servem para a tua vida hoje e com certeza melhoraram você como pessoa, você como servo e te ajudam a talvez desenvolver melhor os teus talentos, né? Seja lá o que for. Os textos que tem aqui no final, eu aconselho que você leia, eu vou colocar aqui as referências para você dar uma olhada. Elas têm a ver com os talentos que Deus confiou, os dons espirituais que Deus conquistou, né, na cruz. Quando ele conquistou, ele deu dons à sua igreja para que todo o corpo pudesse se desenvolver. O corpo que é a igreja, né? Enquanto o corpo estiver ligado à cabeça, que é Cristo, a igreja caminhará muito bem. E esses talentos servem para quê? Para que a igreja possa ser desenvolvida até o dia que o Senhor volte. Todos esses dons são necessários até o dia que o Senhor volte. E aí eu quero que você dê uma lida nessas referências e eu quero que você responda essa outra pergunta aqui, ó. Qual a relação das passagens com o texto-chave que está em Mateus 25, 14 a 30 da lição desta semana, que é justamente essa parábola? A pergunta que ela fala aqui, para finalizar, é: que talentos você acredita ter? E aí eu deixo essa pergunta para você. Você conhece os talentos que você tem? Se você conhece, ore a Deus para que Deus te ajude a desenvolvê-lo da melhor forma e utilize, não esconda, utilize esses talentos para que outras vidas possam ser abençoadas. Sem dúvida o Senhor vai te usar. O Espírito Santo está disponível a todo aquele que pedir, né? Uma coisa que Jesus falou, não tem uma pessoa que peça o Espírito Santo que ele negue. Então ele vai dar o Espírito Santo se você pedir. E tudo que você faça, faça com autoridade. De que forma? Com o poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver agindo através de você, meu amigo, você vai ser bem sucedido. Meu amigo, você vai conseguir agradar a Deus, sem dúvida. Esteja sempre alinhado com a palavra. Curta o processo, entendeu? Não permita que Satanás acuse você com coisas do seu passado. Se o próprio Deus já te perdoou, se perdoe também e aproveite agora a chance que Deus está te dando, o talento que Ele te deu, que Ele confia em você e que você desenvolva para no dia que Ele voltar você vir com as mãos cheias, não com as mãos vazias, ok? É isso que eu te peço, vamos orar rapidinho aqui. Eu sei que a gente já conversou muito, eu deixei esse vídeo um pouco mais longo, mas porque são perguntas boas para discutir. Então, espero que tenha abençoado a tua vida, mas vamos orar e daqui a pouco a gente finaliza, né? Vamos lá. Santo Deus, em tua presença entramos, Senhor Deus, continuamos, na verdade, e te agradecemos pela tua confiança, Senhor Deus, em seres tão pequenos como nós. O Senhor que vê em nós coisas que nós mesmos não conseguimos enxergar, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, que permite com que seres como nós possam desenvolver a tua obra nesta terra. O Senhor poderia ter usado os anjos, o Senhor poderia ter vindo o Senhor mesmo realizar, e o Senhor começou essa obra aqui na terra, mas o Senhor confiou a nós, seres humanos, a terminá-la. Então, Pai, nos ajude a desenvolver os nossos talentos, nos ajude a valorizar, Senhor Deus, a tua obra, a curtirmos o processo e sermos felizes em tua presença, porque te conhecemos. Não achando que o Senhor é alguém ruim, mas sabendo que o Senhor é um Deus amoroso, é um Pai de amor, é um Pai que cuida, é um Pai que está presente, é um Pai que não esconde o seu rosto nem tapa os seus ouvidos às nossas orações.
Então nos ajude a desenvolver tudo e que em nome de Jesus os nossos talentos possam ser, Deus, bem utilizados para a tua obra. É isso que eu te peço, fica conosco em todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja muito feliz e que use os seus talentos para o Senhor, tá? Aquele beijo, fica com Deus, tamo junto e a gente se vê. É nóis.